Bem-vindos a mais um Inspirar Podcast, local onde a gente compartilha histórias inspiradoras e conta um pouquinho mais da jornada das pessoas que aqui estão comigo. E hoje eu tenho a honra de receber o Amaury Mauro, que muita gente conhece. Bem-vindo, Amaury, ao nosso podcast. Obrigada por aceitar. Josi, eu que agradeço a honra, a oportunidade que você está me dando aqui de participar, né, do Inspirar Podcast, um podcast que a gente já aprendeu a gostar muito, nos inspiramos sempre, né? Estou muito feliz pelo convite, obrigado mesmo, viu? Uma honra. Gente, uma honra é minha, eu vou ter que ler aqui, ó. O Amaury, olha só, ele é empresário da área de comunicação, ele tem 2 estúdios de podcast, jornalista, repórter, formado em marketing, passou por várias emissoras de televisão, pai de 2 filhos, casado com uma jornalista, os filhos são a Giovana e o Paulo, que está aqui por trás das câmeras acompanhando tudinho, e a gente vai começar falando com a Amaury com algumas curiosidades. Amaury, eu já vi aqui que tu trabalhou em algumas emissoras, que tu é jornalista, casado com um jornalista, vive esse universo de podcast que muito se fala hoje em dia, né? Sim. E que muita gente tem curiosidade, mas eu quero ir para um viés um pouquinho mais para trás. Esse Amaury, que eu sei que é do Paraná, esse guri que já trabalhou, guri, né? Porque Guri eu é do bom. Rio Grande do Sul somos sulistas, né? Exato. Então, eu sei que tu, né, começou tua carreira lá pela RBS TV também, ou passou pela RBS. Então, eu queria entender um pouquinho mais aonde que tu foi, qual foi o momento que tu foi picadinho por essa, né, por essa sementinha de comunicação e como que começou a tua jornada nesse universo. Muito bem, foi quando eu nasci. Opa! Eu sempre gostei de comunicação, né? Desde menino, eu sou da área rural do Paraná. Tenho muito carinho também pelo Rio Grande do Sul, que eu já morei um tempinho em Porto Alegre. Aprendi a gostar muito de lá, da capital gaúcha, do povo gaúcho, um povo maravilhoso. Tenho a honra de ter uma gaúcha hoje aqui no Eu podcast. até trouxe uma cuia para ele, da Ah, tá verdade. aqui, Linda coisa. compondo o cenário. Muito bom. E aí eu sempre gostei, né, de comunicação. Na época eu nasci lá no interior do Paraná, na região de Maringá, e a comunicação que a gente tinha lá era um rádio no sítio que a gente morava, né? Era um rádio antigo, né? Aqueles rádio a pilha. E eu sempre ficava ligado naquele rádio. O rádio era do meu pai, mas assim, sempre que dava eu pegava para ouvir. Eu gostava muito de notícias, né? Eu queria saber o que estava acontecendo pelo mundo. O rádio tinha ondas curtas. Ondas curtas você consegue pegar rádios de outros países, rádios de fora, de muito longe, né? E eu ficava sempre ligado naquele rádio, achava incrível aquela E comunicação, tu tinha né? irmãos? Tinha, já o meu irmão mais velho, né? Nós éramos em 2 nessa época. Depois, quando a gente se mudou de lá, daí foram mais 2 irmãos que nasceram depois, né? Mas era tu mais que tinha essa vontade. Esse viés de comunicação era mais meu mesmo, assim, né? Sim. E eu gostava muito, né? Então, já desde essa época aí, eu já era muito ligado em comunicação, né? E aí, respondendo a tua pergunta, o tempo passou, a gente foi para cidade grande. Opa, que cidade foi? Então, a gente mudou primeiro para Maringá, que Sim. na época não era tão grande, hoje é uma grande cidade, Sim, né? sim. Depois fui morar em Curitiba, e aí sim, eu fui picado de vez, né, por essa coisa da comunicação, né? Trabalhei também lá na Rede Globo local, trabalhei na Bandeirantes, trabalhei em várias emissoras de televisão. Comecei como cinegrafista, essa pessoa que filma as outras pessoas, né? Uau, Comecei por aí. Que legal, porque quanta experiência que tu teve, né? É, de olhar, de iluminação. Exato, o cinegrafista, eu costumo dizer que ele é assim, ele é uma figura muito importante numa equipe de reportagem, né? Porque é o olhar dele que vai definindo as coisas, né? O que aparece depois na televisão, que todo mundo está assistindo, é com certeza o olhar do cinegrafista. E a gente vai aprendendo, porque comunicação, normalmente é feita por uma equipe, não consegue fazer nada sozinho, né? Como tudo na vida, mas a comunicação geralmente é uma equipe. Então tem o repórter, tem o cinegrafista, tem o ajudante, né, o auxiliar. Aí quando chega na emissora de TV, eu tô falando de TV porque eu passei muito tempo em televisão, eu tenho né? muita curiosidade para saber Os bastidores, né? Tenho. E aí tem o editor, tem o editor-chefe. É uma equipe grande que compõe, né? Então é muito legal. E eu tive assim a oportunidade de passar aí por várias emissoras, né? E foi muito legal até chegar aos dias de hoje. Que bacana. E me conta, tu falou que passou pelo Rio Grande do Sul? Passei. E o que aconteceu por lá? Por que tu foste para lá? Então, na verdade, na época, eu morei 6 meses em Porto Alegre.
perto da Avenida dos Farrapos. Quem conhece Porto Alegre, Isso aí. A Avenida dos Farrapos é conhecida, é famosa, né? E lá eu estava, na época, participando de um grande documentário que estava sendo feito lá, na época, através de uma ONG que eu trabalhei, né? E a gente estava fazendo um documentário para um evento grande que ia acontecer na região e acabei ficando por lá. A ideia era ficar lá 3 meses, fiquei 6 meses, né? Adorei, gostei muito lá. E aí aproveitei na época para participar até de alguns festivais de Gramado, que é o Festival de Cinema, né? Sim, que tem em Gramado. Aí fiquei mais famoso até hoje. apaixonado ainda pela Serra Gaúcha. É tudo muito legal. E assim, tenho ótimas lembranças de lá e foi isso. E aconteceu alguma coisa em Porto Alegre, assim, que tu Então. possa comentar desse documentário? Aconteceu, e eu vou falar aí, assim, de umas curiosidades, né? Isso. Na época desse documentário, eu também fazia alguns trabalhos para TV Bandeirantes, na época, né? Para a Rede Perfeito. Bandeirantes. E aí, precisava cobrir lá um evento, foi numa época do Festival de Gramado. Tá. E a equipe foi de São Paulo para lá, para cobrir esse evento. E no momento de fazer a reportagem lá, eu vou falar do primeiro episódio que ocorreu em Porto Alegre, antes de ir para Gramado ainda. Tá bom. Era um evento onde era um período, uma época de política, né, de eleições. Sim. E teve um evento lá que tinha uma candidata à eleição para prefeita de Porto Alegre, participou do evento. Foi um evento, um caso muito curioso que aconteceu na minha trajetória aí de comunicação, né? E também nesse evento foi convidada a Elô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, né? Lindíssima, Maravilhosa, né? claro. Ela era uma das convidadas. E o repórter que tinha que entrevistar as duas faltou. Teve um problema lá, chegou atrasado e precisava ser naquele momento. Aí alguém lá, a diretora da equipe, olhou para um, olhou para outro, olhou para mim e falou: "Você tem talento, pega esse microfone e vai lá entrevistar." Gente. Aí eu fui entrevistar a Elô Pinheiro e a prefeita, a candidata a prefeita lá de Porto Alegre, nesse evento, né? Mas eu estava meio despreparado, era um repórter em começo de carreira, eu nem era repórter ainda, né? Sim. Na época eu era cinegrafista, mas já era um repórter cinematográfico, eu poderia, né? Tinha MTB, poderia desempenhar aquele papel. Perfeito. Peguei o microfone e fui entrevistar e comecei a fazer um monte de pergunta para a Elô Pinheiro primeiro, né? Só que aí no final, a Elô Pinheiro, que não era a Elô Pinheiro, para a entrevista, falou: "É melhor a gente recomeçar essa entrevista, porque eu não sou a Elô Pinheiro." Meu, tu trocou as pessoas. Eu troquei, eu inverti, né? Então, por que eu estou contando isso? Para falar um pouquinho também da importância, né, da comunicação, de você estar bem preparado, né? Quando você vai para um evento, quando você vai entrevistar uma pessoa, você vai conversar com uma pessoa. Faz um levantamento, né? Faz uma pesquisa, procura saber direitinho. No mundo do podcast isso também é importante, né? Tenta saber bem, primeiro, com quem você vai falar. Exato. Faz um levantamento, né? Faz uma pesquisa, é importante. Então ficou essa dica. Para mim foi um grande aprendizado, viu, Josi? Verdade. Então, pega essa dica. Quando você vai conversar com alguém, esteja preparado. Seja para uma entrevista, para um podcast, ou enfim, né? Uma conversa até de trabalho, reunião de trabalho, que você possa ser verdadeiramente interessado pela pessoa, né? É verdade. Foi aí um certo constrangimento, mas a Elô Pinheiro, muito querida, muito de boa, aquele momento a pessoa que também estava se candidatando ali, né? Eu peço perdão, não me lembro o nome dela agora, Sim. mas também foi muito querida e ficou tudo bem, né? Que bom, que é bom quando as pessoas levam na esportiva, na elegância, Sim. né? Não querer desmoralizar outra pessoa. Mas foi uma saia justa. Foi. Mas que bom, aconteceu e hoje tu tá aqui contando isso. Então, eu sempre digo que quando acontece uma saia justa, também são momentos que a gente acaba compartilhando naquele momento de descontração ou aquilo que marcou a gente, que muito provavelmente a gente também não vai mais errar nisso, né? É verdade. Foi um aprendizado. Foi, né? E Gramado? O que aconteceu em Gramado? Então, Gramado foi a mesma coisa. Eu estava parecido, assim, né? O constrangimento, né? Eu também fui na mesma época, não estava muito preparado, mas aí acabei me empolgando, deu certo, porque depois eu fiz outras reportagens e vi que estava dando certo, né? Me empolguei um pouco mais e tal. E aí cheguei em Gramado para cobrir o festival de cinema, Sim. que alguns chamam de Festival dos Quiquitos, né? Que são os prêmios, né? Que as pessoas que participam lá recebem e tal. E aí eu também não estava ainda tão bem informado e tinha lá uma atriz que acabou de chegar, ela estava participando do festival e ela estava sendo muito esperada, né? Então os repórteres todos ali esperando ela chegar para ser o primeiro a entrevistar essa atriz, né? Sim. E eu, mais uma vez, despreparado, né? Não sabia nem o nome direito da atriz. Furei todos os repórteres. Aí cheguei nela, ela, né, se colocou à disposição ali
para falar comigo primeiro. Sim. Eu não sabia o que perguntar para ela, não sabia nem o nome dela, né? Então ficou ali mais um, né, aprendizado. E aí, só para reforçar essa coisa de você estar realmente bem preparado, né? Exatamente. A oportunidade não avisa quando chega, então é bom a gente estar preparado, né? Exato. Mas aí eu queria aproveitar para falar de uma outra coisa engraçada que aconteceu também, mas que deu tudo certo. Tá. Que foi em Foz do Iguaçu. Essa aí foi uma outra curiosidade que aconteceu na minha trajetória. Eu estava em Foz do Iguaçu para cobrir também um evento, pela Bandeirantes também, e na época a gente não ia fazer filmagens das Cataratas do Iguaçu. A gente não estava no roteiro, né? Era um outro evento, mas de última hora, o diretor pediu, olha, aproveitem que vocês estão aí em Foz do Iguaçu, já vão até as Cataratas do Iguaçu e tragam umas imagens, né? Falei, tá bom, tudo bem, vamos lá aproveitar e fazer uma reportagem também. Mas, quando chegamos lá na entrada do parque das Cataratas do Iguaçu, a gente não tinha autorização, era necessário que a gente tivesse pedido antes, né, feito um pedido para poder filmar, para poder fazer uma reportagem lá dentro, é de praxe, você precisa ter, precisa ter uma autorização para entrar no Parque Nacional do Iguaçu, fazer reportagem, e a gente não fez. Aí eu conversei com segurança, falei, olha, mas será que não daria para abrir uma exceção, porque a gente veio de São Paulo e a gente gostaria de não perder a viagem, se for possível, né? Aí ele falou, bom, então tá bom, eu vou falar com o meu chefe, qual é o seu nome e de qual emissora? Eu falei, ó, eu sou o Amaury da Bandeirantes. Ele, tá bom. Aí ele passou um rádio pro chefe e eu fiquei ouvindo, né? Falou, olha, estamos aqui com o seu Amaury Júnior, da Bandeirantes. E ele veio aqui fazer uma reportagem, mas não conseguiu pedir autorização. Queria saber aí se o senhor autoriza ele a entrar de última hora, né? Aí eu escutei ele falando, olha, Amaury Júnior, ele é uma figura nacional, muito conhecido, um ótimo entrevistador, né? Então tá autorizado dessa vez, né? Aí eu acabei ficando quietinho, né? Porque eu não sou o Amaury Júnior, eu sou o Amaury Mauro. Claro. Amaury Júnior é um grande entrevistador que todo mundo conhece, um ótimo colunista social, né? Todo mundo conhece ele. E aí, né, claro, a gente usou essa estratégia aí, eu sabia que não ia prejudicar ninguém, né? Claro. Não ia ter nenhum problema. Falei, vamos nessa então. Aí ficou por isso mesmo, fizemos uma bela reportagem em Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu, e deu tudo certo. Essa foi mais uma curiosidade. Muito bom. Vocês devem ter muitas histórias para contar, né? Muitas, é verdade. E nesse meio, né, do jornalismo, desse universo de televisão, tu encontrou a tua esposa? É verdade. Porque eu vi aqui que ela é jornalista, então eu deduzi que vocês se encontraram na jornada de trabalho. Como que foi isso? Foi isso mesmo, Josi. Eu conheci ela em São Paulo mesmo, numa emissora, né, aqui em São Paulo. Ela é mineira, mas ela veio de Barretos. Ela é mineira, mas foi criada em Barretos, né? Ela é mineira de Uberaba. E eu sou do Paraná. Na época eu estava morando em Curitiba, né? Vim para cá. Sim. E para São Paulo e acabei encontrando ela aqui. Ela era noiva na época, né? Mas ela era noiva. E aí vocês... Ela era noiva. E aí eu fiquei esperando, né? Já foi assim, digamos... Que idade tu tinhas? Eu tinha 25. Jovem. E ela tinha 23 anos. Tá. Quando nos conhecemos, né? Mas aí vocês se conheceram trabalhando juntos ou pelos trabalhando corredores? Juntos, trabalhando juntos. A gente trabalhava na mesma emissora, né? E ela, na época, ela era repórter, eu também era, mas em alguns momentos eu também trabalhava como cinegrafista, saíamos juntos, né? E com o tempo acabou não dando certo o noivado dela, né? Sim. Que era do interior, e ela acabou se estabelecendo em São Paulo, eu também. Sim. E acabou acontecendo e estamos aí hoje já há 26 anos juntos, né? Temos 2 filhos, muito felizes, graças a Deus. Que coisa boa. E me conta uma coisa, e como que é vocês dois na mesma área? Chegaram a trabalhar juntos em alguns momentos? Chegamos. E como foi? Não foi muito bom. É bom que aqui a gente tem histórias que deram certo e as que não deram. E tá tudo certo, porque deu certo o casamento. Deu certo o casamento, né? Foi priorizado o casamento. Exato, o relacionamento de trabalho não foi dos melhores, né? Ela foi minha chefe e eu fui o chefe dela em alguns momentos, né? Sério? Mas assim, a gente sempre teve muito respeito um pelo outro, né? Mas para não, digamos, cruzar a linha vermelha, Perfeito. A gente optou por melhor não, né? Cada um segue um caminho. Ela segue até hoje como jornalista, né? Sim. Trabalha também numa emissora de televisão. Sim. E eu fui por um outro caminho. E o casamento está mantido, preservado, graças a Deus. Amém, Senhor, exatamente. E surgiram novos caminhos. E que caminhos foram esses, Amaury? Conta. Então, vamos lá. Com o tempo, né, trabalhando
até de CLT, em algumas emissoras, né? Uhum. E eu optei por dar uma pausa, né, na minha carreira de CLT. Falei, agora eu quero empreender. Opa. Aí eu pensei, bom, onde eu mais entendo é a área de comunicação. Sim, Por que não, né? sim. E aí decidi começar a fazer trabalhos de produção audiovisual, carreira solo, né? No Sim. caso, fui como um produtor independente inicialmente, né? Sim. As primeiras produções que eu fiz, eu alugava alguns estúdios aqui em São Paulo para fazer. Perfeito. E aí tudo foi acontecendo, né? Foi dando E o certo. que tu gravava? Então, eu gravava produções, a maior parte das gravações eram produções que tem a ver com para agências. Eu trabalhava para fazer pequenos filmes para as agências, né? É no mercado publicitário. Foi esse o Tipo propagandas? exato. Esses comerciais que aparecem na televisão, eu era muito envolvido com esse tipo de produção, né? Entendi. E funcionou bem, deu muito certo, né? E chegou Uhum. um momento que eu comecei a precisar de estúdios para realizar algumas produções minhas, né? E eu comecei até a ter muitas dificuldades com as agendas, às vezes a agenda que eu tinha, o estúdio não tinha. Sim. E eu falei, peraí, por que não ter o meu próprio estúdio, né? Opa, Foi aí que gostei. que tive esse insight, né? Sim, Isso foi um pouco antes da pandemia, né? Que eu abri perfeito. esse estúdio. E foi onde eu tomei a decisão de abrir o estúdio. E na sequência veio a pandemia, pensa bem. Tu comprou a sala, tu alugou aqui? Então, na época eu aluguei, né? Aluguei Tá. a sala, né? Aham. E apostando, né, nesse mercado, né? Uhum. E aí, quando veio a pandemia, obviamente, a maior parte dos segmentos, né, Sim, pararam. parou, o Brasil parou, o mundo parou, na verdade, né? Sim, nunca mais. Vamos nos esquecer, né? Alguns segmentos até que conseguiu ir bem, né? Sim. E outros nem tanto, né? Uhum. Mas foi desafiador, né? Claro. Naquele momento, né? Sim. Tinha acabado de alugar o espaço, né? E não foi fácil. Mas aí vieram as lives, né? As lives. E aí? Eu comecei a fazer, né, bastante lives, assim como boa parte dos estúdios, Então, no né? desafio ali, na dificuldade, tu encontrou uma oportunidade. Exato, são as oportunidades. E a E live... como que eram as lives, assim? Tu gravava para as pessoas? Inicialmente as pessoas ficavam muito com medo também de entrar num espaço fechado, né? Sim, sim. Nem podia, né? Sim. Inicialmente ali. Então a gente estava tentando encontrar um caminho para resolver esse problema, né? E para caminho seguir em pra frente. O resolver. caminho foi fazer live à distância, né? E aqui eu tenho um auxiliar aqui que trabalha comigo, que é meu sócio aqui no estúdio, que por acaso é meu filho. Certo. Desenvolveu aí algumas técnicas, né? O Paulinho, Aham. onde a gente conseguia, inclusive, até passar teleprompter à distância, entendeu? Para a pessoa ler com mais facilidade, né? E aí as pessoas foram... Como a gente se reinventou na pandemia, né? E veio exato. muita coisa para ficar. Exato, uma delas foi essa coisa de à distância mesmo, de você fazer muita coisa à distância, Sim, né? reuniões que muitas vezes tinham que ser presencial, hoje podem ser online. Exato, a pandemia trouxe esse lado bom, né? Esse desafio assim da comunicação que acabou dando muito certo, né? Uhum. E funciona até hoje, né? Graças a Deus. E aí as lives meio que deu uma salvada ali, né, naquele momento e a gente teve bastante êxito, foi bacana. Tá. Então é o estúdio Amaury Mauro, né? Sim. E depois da pandemia, como que foi? Assim, tu te especializou em podcast logo no início? Exato. Depois da pandemia, começaram a surgir os podcasts mais fortemente, né? Ok. Nos Estados Unidos já tinha, lá fora já existia, né? No Brasil começou a ganhar força, muito com o pessoal do Flow, né? O pessoal do Flow que abriu esse mercado, na verdade, assim, de forma mais popular, né? Digamos. E aí o que aconteceu, né? Não eu, mas a maioria das pessoas se inspiraram assim no Flow e começaram a querer ter o seu próprio podcast, né? Mas as pessoas precisavam de um espaço, né? E o estúdio Amaury Mauro estava aqui, né? E eu falei, por que não também atender essas pessoas que querem fazer podcast, Claro. que querem ter os seus próprios podcasts, né? E esse segmento começou a ganhar muita força, né? E quem foi a tua primeira pessoa a gravar podcast aqui no estúdio Amaury Mauro? Zora Viana. Zora Viana, minha colega do Clex. Muito obrigada, né, por iniciar aí a jornada, então, dos Sim. podcasts aqui no estúdio Amaury Mauro. Na verdade, ela não começou aqui como o formato podcast. Ela ok. começou num formato um pouco diferente, que depois, lá na frente, a gente já entendeu que aquilo já era um podcast que ela fazia. Ela trazia pessoas, conversava, entrevistava, falou, isso já é um formato podcast. Sim, mas ia pro YouTube. Ia pro YouTube. Não tinha canal esse do nome. YouTube. Não tinha, mas já era um podcast ali. Na verdade, ela abriu,
né, aqui comigo no estúdio, essa possibilidade, né? Sim, E aí ela divulgou, sou muito grato, é minha amiga, a Zora é minha amiga, sim, né? E além de amiga, é uma grande profissional que eu admiro muito, uma sim. grande empresária, né? E ela me ajudou bastante divulgando com o pessoal lá do Class, né? Que tenho Sim. muitos amigos lá agora, muitos clientes, né? Eu descobri por indicação, então olha como é importante a indicação. A Débora, do Mira, minha Débora. amiga, Eu agradeço querida. muito a Débora, que indicou você também para cá. A Exatamente. Débora e a Dani, A né? Do Débora e a Mira Nelas. Dani. Exatamente, no Mira Nelas. E aí eu vim pra cá, já tô gravando aqui, acho que é a minha quarta vez, né? Sim, E é muito gostoso a Mauri tá aqui, gravar, tá tudo pronto, né? Tem toda essa qualidade, a gente se sente muito à vontade, muito fácil de chegar. Para mim, gravar em São Paulo é uma grande vantagem, porque muitos dos meus convidados estão aqui, exato. então é um facilitador, mas principalmente para a gente se sentir muito à vontade. Quando a gente se sente à vontade, tudo flui melhor, tudo, né, acontece de uma forma mais leve também. E eu acho Exato, que isso Josi. tudo é importante. E eu penso que muitas pessoas têm curiosidade para saber o que é um estúdio, né, de podcast. Se tu pudesse nos contar um pouquinho mais. Claro. Eu queria só fazer uma ressalva disso que você está falando, que a gente trata aqui os nossos clientes como amigos, né? É verdade. Eu prefiro que as pessoas se sintam acolhidas, né? Se sintam à vontade, né? E então a gente procura prestar um atendimento de verdade, né? Não é aquele atendimento automático, aquela coisa muito só faz aqui, me paga e tchau. Não, é uma coisa assim, mais de amizade mesmo, né? Que aí é onde a gente consegue ter a recorrência. E a recorrência não precisa fazer um contrato para ter recorrência. Ó, Verdade. você tem que estar aqui todo mês, na hora que tu puder vir, tu vem. Entendeu? Exato. E vou te receber da mesma maneira. Então, eu acho que o mundo está um pouco carente, sabe, Josi? Dessa Tá. coisa da receptividade, da amizade, olho no olho, o café, o melhor café, eu concordo com o Cortella, é aqui do estúdio do Amaury, gente, venham conhecer, e também é legal porque os convidados passam a conhecer, eles sentem essa energia, essa tua receptividade, a gente ser acolhido, sem contar que nós vamos falar que o nosso grande apoiador aqui do Inspirar Podcast, a Yuste Cosméticos, está presente aqui no estúdio do Amaury com o nosso camarim, então se você vir gravar podcast aqui, você vai encontrar produtos rápidos e práticos para te deixar incrível para a gravação do seu podcast, porque a gente acredita na beleza da vida real, mas uma beleza simples e descomplicada. E aqui no Amaury, a gente tem a honra, né, de estar demonstrando os nossos produtos e servindo as pessoas. E também tem que agradecer ao Amaury essa oportunidade, né, Amaury, porque também é uma forma da gente divulgar e tu foi muito generoso. E eu acho que isso também é uma forma de gratidão que eu tenho por ti. E eu acho que isso tem que ser falado, né? Como é importante a gente se ajudar, nem tudo só é dinheiro. É verdade, né? Mas eu que agradeço também essa oportunidade e eu sou testemunha. As meninas que gravam aqui, muitas muito conhecidas aí, né, no mercado. Elas mandam, marcam a gente. Elas marcam, elas adoram, elas gostam, elas falam que marca legal, que qualidade. Então, parabéns, viu, José? A marca Yuste, ela está fazendo muito sucesso, merecidamente. E pelo seu empenho também, que você é uma pessoa que a gente vê nos seus olhos, né? A sua dedicação e faz dessa marca cada vez uma marca que brilha muito. Verdade, né? A gente sai lá do Rio Grande do Sul com um monte de mala. Eu não consigo vir só com a minha bolsa, né? Eu venho com um monte de mala, com um monte de produto. Mas enfim, é do jogo, é do meu desafio como empresária. E qual é o teu desafio quanto empreendedor, Amaury, nesse segmento que tu estás agora? Então, sabe aquela coisa assim, tudo que tu vai fazer já tem alguém fazendo? Sim, tu deve saber bem disso, tu é entendo. empreendedora, né? Uhum. E nesse mercado, nesse segmento não é diferente, né? É óbvio que, principalmente depois dessa popularização do segmento de podcast, né? Sim. Hoje você encontra muitos estúdios concorrentes, né? Que eu prefiro nem chamar de concorrente, prefiro chamar de parceiros, né? A gente se dá muito Isso. bem, a gente se entende muito bem. Também gosto nesse dessa segmento. forma. Sim, porque às vezes, dependendo da localização que tu tá, tu pode atender um cliente que não pode ir na outra localização. Então tu troca, né? Tu indica. E isso é muito legal, né? Mas assim, é desafiador, porque tem muita gente no mercado, né? Tem muita gente querendo gravar podcast, mas também tem muitos concorrentes, né? Sim. E aí o desafio é tu trazer, falando da recorrência, né? Sim. Trazer o cliente para cá
com recorrência e ficar atualizado também, porque nesse mercado, como em todos, mas eu diria que o mercado tecnológico, de tecnologia, principalmente, ele vai se atualizando muito rapidamente, né? Então, os equipamentos ficam ultrapassados, você tem que oferecer para o seu cliente uma boa luz, uma boa câmera, um bom microfone, mas tudo isso tem que ser sempre atualizado, que é um desafio, né? É um segmento onde você compra tudo em dólar, né? O dólar sempre está muito alto, né? Sim. E não é fácil. Então, os principais desafios são se manter atualizado, né? Num segmento que é bastante concorrido, né? E manter essa recorrência aí dos clientes através de um bom atendimento é sempre muito desafiador. Exatamente. Sabe que eu tenho muitas pessoas que eu quero entrevistar lá da minha cidade, que é Lajeado, né? E no Rio Grande do Sul. E que elas não vêm para cá. Sim. E eu não encontro estúdios para mim gravar com um custo-benefício. Aqui em São Paulo a gente consegue, né, um preço, uma forma de trabalho muito prática, muito simples. Eu venho aqui, eu tenho os cortes, eu não preciso me preocupar com nada, um profissionalismo, né, Amaury? E eu sinto falta isso no interior. Então eu acabo perdendo a oportunidade de gravar mais com pessoas lá, né? E eu penso que também quem grava podcast já também perde uma oportunidade. Sim. Porque estar atualizado é acompanhar o preço também do mercado. Claro. E São Paulo é um balizador. Lógico, né? sem dúvida. E o interior perde muitas oportunidades por muitas vezes não estar acompanhando a tendência de preço, a tendência de vou num estúdio, está tudo pronto, né? Com logomarca, com elementos que vão trazer da tua marca. E isso é importante. Sim. E que dica tu daria para quem está nos escutando, que é do interior e que possa fazer algo, investir nisso e ter sucesso, ter resultado, ter lucro, né? O que tu diria para essas pessoas? Então eu vou falar olhando aqui para essa câmera. Por favor, por favor. Eu digo para todo mundo, né? Essa é a câmera da verdade. Isso. Então, eu diria que aposte nesse segmento, principalmente o podcast. Hoje é um segmento que está crescendo muito. O podcast é uma ferramenta incrível de comunicação. Eu diria que é uma das melhores, viu, Josi? Hoje em dia, porque ela é uma ferramenta de network, de relacionamento, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Isso. Você pode ter muito relacionamento. É uma ferramenta poderosa também de comunicação, porque é um espaço aberto, onde você pode falar um pouco mais, expressar um pouco mais aquele assunto, né, o determinado assunto, que às vezes, num comercial de 30 segundos, tu não tem tempo. Às vezes, numa emissora, o tempo ele é muito... Você pode ser até convidado para uma entrevista numa emissora, mas o tempo é limitado. No podcast tu pode debater mais, tu pode entender a visão de mundo do seu convidado, expor a sua visão de mundo. E isso está em toda parte, não só em São Paulo, isso está aí no interior, né? Você que está me assistindo, você que é um empresário de comunicação, invista nisso. Invista num bom estúdio, numa boa luz, numa boa câmera, num bom atendimento, né? Porque o podcast não vai acabar. O podcast está só começando. Ele é eu diria que ele é mais ou menos um misto aí de TV e rádio. É um bate-papo e o bate-papo nunca vai acabar. Exato. Então, é uma forma excelente, é uma ferramenta excelente de mostrar aí conhecimento, de compartilhar conhecimento, de trazer pessoas. Então, invista que você não vai se arrepender. Exatamente. E mais um motivo, né, que eu diria para as pessoas agora, falando para quem criar podcast, é muito importante essa ferramenta, porque ela nos dá tempo. Tempo no sentido, gera bastante conteúdo, essa conexão que tu falaste, Amaury, convidar clientes é excelente para ouvir a história deles, né? Uma forma de valorizar o nosso cliente, faz parte da estratégia da empresa também. Então, o podcast, ele é uma ferramenta e quem me abriu isso foi o Joel, né? Ele disse... Vamos fazer podcast? Eu vou fazer. Como que vai ser? Não sei, eu vou fazer. Sim. E no andar da carruagem, a gente vai vendo como que a gente vai fazer. Mas eu sou muito assim, eu vou fazer. Como que vai ser? Não sei, eu vou descobrir. Sim. E dá super certo, eu me descobri aqui, eu adoro gravar podcast. Então eu peço que, em Lajeado, na região, criem um estúdio, né? Que a gente possa alugar. Eu alugo o dia, né? Eu fico aqui, eu gravo 5, 6, 7 episódios no mesmo dia, eu recebo os cortes, eu alugo o dia. Então, se abra para essa oportunidade, porque você pode ter uma oportunidade de negócio, né, que talvez você não está vendo, né? Eu diria que é um negócio do mercado imobiliário, que é o mercado que eu também trabalho. Não é verdade? Então, é uma grande oportunidade
de fazer isso e quem sabe você tem aí teu estúdio alugado todos os dias. Já pensou? Inclusive Sim. sábado e domingo? Exato. Quem quer trabalhar, né, Amaury? Sem dúvida. Sempre tem o que fazer. Oportunidade, sempre tem. E ainda tem mais uma coisa, o podcast, por ele ser segmentado, né, você pode abranger várias, em toda essa região, como tu falou, é uma região que nem lá, né, em Lajeado, que é muito forte, né, na verdade, Lajeado, tu estava me dizendo que ele é um cidade centro polo. econômico, Isso. polo, né, um polo que abrange outras regiões, Isso, né? é uma região de 400 mil habitantes, né, então Lajeado é uma cidade de quase 100 mil habitantes. É um polo, assim, muito forte. Local também muito estratégico. Nós que somos do mercado imobiliário, para nós é muito estratégico Lajeado. Muitas pessoas querem morar na região, né? Sim. Então, é incrível. Quem sabe pode ter até uma filial do Estúdio Amaury Mauro lá. Pois então, nós já iríamos pro terceiro, né, Amaury? Porque tu tens 2, né? Para mostrar o quanto que é bom, né? Exato, sim. E o Paulinho tá aqui para te ajudar, né? E como é trabalhar com ele, que é teu filho? Não é fácil. A hora da verdade, é brincadeira, como tu diz. É brincadeira, é muito bom, né? Trabalhar em família, né? Assim, primeiro de tudo, né? Se você tem profissionalismo, respeito ao próximo, né? E o próximo, às vezes, é o que está bem próximo, né? Sim, sem dúvida. Então, você consegue fazer um trabalho. Primeiro porque, né, existe aquela coisa da confiança, né? Você está trabalhando com pessoas que você confia, né? A gente trabalha também com funcionários aqui, né? E o ambiente é sempre muito bom, sempre muito respeitoso. Verdade. E começa pela gente, né? O Paulinho é um excelente operador aqui e eu diria que ele é às vezes ele é até uma inspiração para mim, porque ele resolve essas questões técnicas, me deixa mais livre. Ele é jovem, ele entende essa linguagem, né? Exato. Que a gente às vezes tem mais dificuldade. Como eu te falei, né? Baseado muito na confiança. Às vezes eu tenho liberdade de fazer outras coisas, né? Outros projetos que a gente precisa fazer. E o Paulinho segura a onda aqui, tudo funciona bem, a gente se respeita e dá tudo certo. Que legal, Amaury. Muito bom. Amaury, e eu percebi que muitas pessoas que eu admiro passam por aqui. Podemos falar disso? Podemos. Porque, gente, o Mário Sérgio Cortella, ele falou que é o melhor café daqui. E eu concordo com ele. Eu adoro o cafezinho do Amaury. Mas nós temos também outras pessoas. Tu podia falar um pouquinho mais pra gente saber? Podemos sim. Então, o Mário Sérgio Cortella, nosso querido Mário Sérgio Cortella, isso, né? Professor maravilhoso. Grande filósofo, professor, empresário, palestrante. Gente, né? como a gente? Gente como a Amém. gente. Uma pessoa humilde e por isso que é grande, né? Exato. Então, é isso. E assim, a gente tem muitas outras pessoas importantes que gravam aqui, né? Como a Josi, que está aqui. Também. Temos assim, né? Nesse mesmo segmento da filosofia, o professor Clóvis de Barros também passa por aqui, né? E temos aí pessoas queridas como nós temos a Mariana Ferrão também que passa por aqui, nós temos a Isabela Camargo, maravilhosa, do Papai Financeiro Papai também, Financeiro, que eu sigo. Exato. E então, enfim, se eu pegar a listinha aqui, ela é grande, viu? Então, Jorge Azevedo, que é um dos maiores nomes aí da área de startups, grava por aqui também. Sim. Enfim, temos muita gente, Zora Viana, minha amiga, né? Enfim, a lista é grande, muita gente do Class, né? Se eu for citar todos aqui, eu não quero ser injusto aqui, né? Porque tem muita gente né? boa, né? E é porque a gente confia na qualidade do trabalho. Eu acho que essa tua experiência também, né, jornalística, passou em várias emissoras. Tu sente que isso contribuiu? Muito, né? Principalmente tecnicamente, né? Porque um estúdio de podcast basicamente é uma mini emissora de TV. A gente faz, né? Aqui a gente consegue basicamente entregar, né? Inclusive com a mesma qualidade. Hoje em dia, né? A tecnologia evoluiu muito. Trabalhamos aqui com câmeras de cinema que acabam entregando a mesma qualidade de uma câmera de uma emissora de televisão, até mais às vezes, né? Então, esse período que eu passei pelas emissoras me deram muita experiência, né? Para fazer o que eu estou fazendo hoje com mais segurança. Foi muito importante. E quais os principais serviços que nós encontramos aqui? Então, aqui a gente não grava só podcast, né? Eu diria que o podcast hoje é, sim, o carro-chefe, né? Porque tem muita procura, a demanda é grande, realmente, né? Mas aqui a gente também grava videoaulas, a gente grava... sim, o meu colega tá aqui, o João, né? O João Ribana. E a Ribana, um beijo para vocês, O João também é nosso cliente, nosso amigo. Universidade Líbano, né? Líbano.
né? Maravilhosa a universidade, o João, pessoa incrível, Ribana, então... Conheça a Universidade Líbano, porque ela tem muita aula interessante. Muita aula interessante, ali a pós-graduação é incrível. Tem até aula do Joel lá que ele me contou. Então, é maravilhoso, alto nível. Alto nível. Líbano, alto nível. Entra no site lá, né? E eu conheço o João e a Ribana e realmente, assim, ó, é um profissionalismo. Incrível. É por isso que é grande, né? Por isso que eles estão aqui também, porque eles querem profissionalismo, qualidade na entrega, né, Amaury? Exato, né? Então, acho que a gente acaba atraindo, né? Quando a gente oferece essa qualidade, esse empenho, né? De poder atender bem, a gente acaba atraindo pessoas de alto nível, né? Então, tenho muito a agradecer, agradeço ao pessoal do Clex, né? Agradeço a você que me indica também, agradeço a todo mundo que grava aqui, de ter essa oportunidade, porque o podcast, eu chamo isso aqui, Josi, de a universidade do podcast. Por quê? Olha, não tinha pensado nisso. Porque é um aprendizado enorme. Sim. E é diário. É todo dia eu estou aprendendo aqui, porque são vários segmentos, né? E a gente vai aprendendo com cada um cada vez mais. E é incrível. Eu diria que a minha vida aqui ela é antes e depois dos podcasts. Olha só, e eu sou uma consumidora assídua diariamente de podcast. Sim, eu acho que é um formato incrível que veio para ficar, né? E obviamente que o que não é bom acaba naturalmente saindo, mas o que é bom vai ficar e com certeza vai se estabelecer cada vez mais. Tá, então vocês gravam aqui o podcast, videoaula e o que mais? Videoaulas, a gente pode fazer aqui vídeos corporativos, até publicitários, né? Vídeos publicitários, né? É uma gama muito grande. Isso lives, aqui tudo se transforma, né, se transforma. Amaury? Esse cenário que vocês estão vendo aqui, eles pode ficar diferente, né? A gente tem aqui um fundo preto, mas ele pode ficar branco, ele pode ficar verde para gravar em chroma key. Podemos gravar com a mesa, sem a mesa. Sem a mesa, em pé, da forma como a pessoa quiser, né? É um espaço democrático que dá para ir mudando o cenário, fazendo muita coisa diferente. Isso que é bacana, né, Amaury? Exato. Nossa, que bacana. E qual é o teu ponto alto, assim, que tu olhando a tua jornada, a tua carreira, qual foi o teu ponto alto que tu sente? Estar aqui hoje conversando com você. Ai, gente, o momento presente. Exato. Nossa. Esse é o meu ponto alto, porque se eu estou sendo convidado para participar de um podcast tão relevante quanto o seu, é porque a gente, né, tem alguma relevância também com o trabalho que a gente está fazendo aqui no estúdio, né? Então acho que esse é o nosso ponto alto, estando presente na vida aqui de muitos podcasters aqui que tem assim esse grau de importância como o seu. Que bonito isso que tu falaste, Amaury, porque tu fala com o olhar, né? A gente chega aqui, a gente tem a sensação que a gente já conhecia o lugar, né? Há tanto tempo. E aí eu pergunto para as pessoas, e você, no seu negócio, as pessoas têm essa sensação também que elas são acolhidas, que elas são bem recebidas? O atendimento, eu diria que é um grande diferencial. Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente já falou no início, né? Acho que o mundo está um pouco carente dessa coisa mais olho no olho, né? Ainda mais em épocas de IA, né? Que nós estamos vivendo, né? Que é importante, a tecnologia é sempre muito bem-vinda, né? Muito importante. Mas a gente não pode perder essa coisa da pessoalidade, né? Essa coisa de o olho no olho, da conversa, do presencial, não pode morrer. E ter um estúdio como esse aqui permite isso, essa possibilidade, né? De ter o encontro de pessoas, né? E quando as pessoas se sentem acolhidas, eu acho que vale a pena, tudo flui naturalmente. Exato. E esse estúdio aqui, vocês nicharam, vocês pensaram em algum nicho ou não? Ou ele é mais aberto? Como falamos ainda há pouco, né? A gente consegue fazer aqui produções de vários formatos, né? Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o grande nicho é o podcast. Sim, né? mas se a pessoa tiver alguma ideia, né, diferente, tem que entrar em contato, né, Amaury? Você fala nichos de segmentos também, né? Não, então, a gente não nichou, não. A gente faz podcast aqui de todos os segmentos, né? Não importa qual é o seu segmento. Pode entrar em contato aqui com o estúdio que a gente está à disposição. Ajudamos, inclusive, a desenvolver as ideias, né? Ah, legal. Eu ia mesmo te perguntar, qual é o grande diferencial do estúdio do Amaury Mauro? Olha, eu diria que a gente desenvolveu aqui uma boa forma de atender as pessoas, né? O nosso diferencial, eu diria que realmente é o atendimento e oferecer um produto final, é claro, com qualidade, né? Isso faz com que as pessoas voltem. Você não voltaria aqui se não tivesse sido bem atendido e não tivesse uma boa qualidade, né? Eu acho que é o princípio básico aí. Exato. Eu sinto também, Amaury, que é a entrega rápida.
ser gente se esforça rápido pra hoje isso, em dia. Nossa, a gente grava e quando vê a Luísa já recebeu, a comunicação entre vocês com a Luísa é muito, muito boa, né? Sim. Então, eu acho que essa acessibilidade, não ser tão burocrático, isso tudo viabiliza. A burocracia muitas vezes trava. Não que a gente não deva ter processos, sim, processos são importantes. Mas não ao ponto de inviabilizar o negócio, né, ou a situação que tem que ser resolvida. Então eu sinto essa vantagem aqui também de ser rápido, de não ser complicado, de ser simples. Eu acho que às vezes a vida já tem algumas complicações, né? Então, se a gente puder simplificar, é melhor, né? E o cliente fica satisfeito, porque todo mundo está com um pouco de pressa hoje em dia, né? E até porque as coisas precisam fluir, né? Você precisa botar no ar, as coisas precisam acontecer, né? Então, quanto mais rápido for a entrega, o cliente vai ficar mais feliz, né? E vai dar tudo certo, né? E a gente procura aqui realmente atender com uma certa agilidade, né? E aí tem muito mérito aqui do Paulinho também, né? Do Paulo Mauro, que é... Isso aí, a importância do time, né? E aconteceu alguma situação inusitada, muito diferente aqui, que foi engraçado, que comprometeu alguma coisa aqui de podcast que aconteceu no Estúdio Amaury? Acontece às vezes muitos episódios aqui, né? Porque como a gente Saia já tem, justa, sei lá. Pode acontecer, já teve algumas assim, né? Mas assim, eu diria que a maioria das pessoas que vêm aqui, elas trazem amigos, elas trazem pessoas que elas confiam, Sim. né? Então, no fim, uma saiazinha justa aqui, outra ali, acaba ficando tudo bem, fica tudo ajustado no final, viu? Perfeito, que coisa boa. Mauri, nosso horário tá chegando no final e eu queria te pedir... se tu tens na tua vida uma mensagem, algo que toca o teu coração, que tu poderia compartilhar com as pessoas que estão aqui nos assistindo e que você possa talvez fazer a diferença na vida de alguém no dia de hoje? Eu tenho duas. Opa, adoro! A primeira é uma frase de uma pessoa, chama José de Paiva Neto, é meu líder religioso. Ele diz assim, todo dia é dia de renovar o nosso destino. Eu levo essa frase para minha vida. Que bonito isso. Todo dia é dia de renovar o nosso destino. Porque pode ser que as coisas não estavam tão bem, ou não estejam tão bem em alguns momentos, mas tu pode mudar. Tu pode reverter isso, tu pode mudar o seu destino. E isso acontece todo dia. Então, não desanime. Não ache que tudo está perdido. Porque tudo tem uma solução se você mudar. É só você mudar o seu destino. Renove o seu destino, renove sua vida. Isso. Né? E a outra frase está aqui na porta desse estúdio, na entrada, né? Paulo Apóstolo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, se você tem um sonho, vá em frente, porque te fortalece. Que incrível, Amaury, eu amei, obrigada. E se você foi tocado por essa mensagem, essas duas mensagens e todo esse conteúdo que nós gravamos com muito carinho aqui no Inspirar Podcast, quem sabe você pode fazer a diferença na vida de alguém. Clica aqui. Curta essa página, porque para nós também é muito importante. Agradecer também a IUST Cosméticos, que está aqui nos apoiando nesse episódio do Inspirar Podcast. E não deixe de compartilhar. Um grande beijo e até o próximo Inspirar Podcast.